exemplo, aqui ó, olha o que aconteceu, para quem não sabe, isso é um tule, sem querer a gente fez, faz 2 anos, já saiu matéria na televisão, ele é de poliéster, uma tela bem fininha, bem macia, colocamos esse barbantinho, ele fecha aqui, então a fruta fica aqui dentro protegido, e nesse cacho de uva, pra vocês verem o que é. Eu vou contar o que aconteceu, uma coisa que me chamou a atenção, que eu vou explicar o que é. Então o cacho de uva está assim, a gente fecha ele no pé, amarra assim, dá um nozinho, o cacho fica assim arejado, entra raio solar, não vem mosca no cacho de uva, não vem traça, não vem besouro, não vem abelha, não vem pássaro. Então o cacho fica muito limpo, grãos bem formados e nada de podridão no cacho. Porque esse tule eu não imaginava que ele ia dar um bom resultado como está dando. Já saiu matéria inclusive na televisão sobre isso. E eu mandei esse tule para 6 locais no Brasil de centro de pesquisa de fruta. Sugerindo, mandei um tule junto com a minha carta, sugerindo o que acontece com o tule na minha uva, pedindo a eles que eles olhem isso com cuidado, os pesquisadores, se eles veem isso realmente com bons olhos como eu estou vendo. Então isso pode ser colocado em tomate, para não dar broca no tomate, nos pepinos, pode colocar em berinjela, pode colocar na uva, pode colocar no caqui, etc, etc. Então isso está começando a alertar que isto é um bom produto, diminui as pulverizações, porque a fruta fica menos doente, então o pessoal tem menos gasto e uma fruta mais limpa. Mas o que aconteceu nesses 2 anos que eu estou usando agora, que eu olho nesse produto, e o que está acontecendo? Eu vou querer colocar, Carlos, eu não sei se a tua câmera chega isso perto, ou você quer mostrar. O que aconteceu, essa é uma uva chamada Patrícia, tá? Estava no saquinho também, no tule. Ela ventila, e eu sem imaginar, 2 anos para cá, eu estava percebendo que alguns cachos de uvas, eles viram, desidrata sozinho, e acaba virando um tipo de uva passa. Você consegue focar bem nisso? Dá para focar? Dá para focar bem os grãos? Assim. O que me chamou a atenção? A uva passa que a gente compra, que vem importado, vem de países onde o clima é muito seco na maturação da fruta. Tem uva passa no Chile, que o Chile é muito seco o clima, então a uva seca no próprio pé. A primeira secura, a primeira desidratação é no próprio pé. Isso, outros países da Europa, que o clima é muito seco na colheita, eles deixam o cacho de uva secar no pé. Depois vão para os armazéns, onde é colocado água com açúcar, um caldo grosso, ficam pendurados e continua o processo de secura da uva passa. Por que o Brasil não consegue fazer uva passa? Porque na colheita no Brasil, que a nossa colheita é dezembro, janeiro, fevereiro e março, mais ou menos, é época de muita chuva. E a uva apodrece muito no Brasil, é um problema. Mas sem querer, colocando tule nas pés de uvas que eu tenho, que são cobertos com telha semifosca, que não pega chuva, tem uva minha que é toda coberta porque a chuva, o sereno, iria apodrecer essas uvas. Eu percebi sem querer do ano passado para o outro e agora que realmente algumas variedades de uva, quando eu deixo ele amadurecer, não tiro o tule das uvas que estão embaixo do telhado. Eu percebi esse ano, eu deixei uns 10 cachos, os 10 cachos secaram assim. Passa para vocês olharem daqui para lá, pega pelo cabo, veja, isso tirei ontem à tarde no pé, tá? Ó. Pode ver que a tesourada aqui é fresquinha. Eu tirei alguns cachos, olha, dá uma olhada e vai passando, pega pelo cabo. Ô Sérgio, mas você podia trazer do cacho também bonzinho já. Não, já secou, não, já desidratou. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque eu imagino como muitos pesquisadores de uva tentaram fazer uva passa no Brasil, não dá custo final, porque tem que ser desidratado dentro de forno elétrico e sai muito caro. Então dá para desidratar algum tipo de uva no Brasil, mas o custo não compensa pelo importado que vem. Ó, olha bem, ó. Olha aqui os grãos na mão. Ela tem cheiro de doce, ela tem cheiro de Então, doce. como ela desidratou, ó, vou comer um agora, ó. Toma Não, aqui, o gosto dela pega um, come. Experimenta. Vamos ver o teste, Não tá azeda, não tá fermentada, não tá podre. Não. Então,
Isso me chamou a atenção. Talvez esse tule, em Mas não local tem o coberto... doce, não tem o doce, Não. que é aquela uva passa que a gente Porque ali, depois é colocado um caldo com água com açúcar e é colocado em esteira, em locais pendurados, em locais próprios de clima, em armazéns, que ele fica com aquela doçura. Entendi. Isto é uma pré-desidratação. No próprio pé, que se você não põe o tule, e se esses cachos de uva tivessem no tempo, já teria apodrecido essa uva em janeiro, fevereiro, com as chuvas. Lógico. Pode comer um grão, não tem micróbio não. Se alguém tem medo de micróbio, não morre, porque eu nunca vou morrer até agora. Não é... Vocês veem que É ele bem está fraquinho, né? azedo. É bem Estou mostrando que o grão não está fermentado. Ele está desidratado. Se isso agora for colocado numa água com bastante caldo de açúcar, passa, embebeda bem, deixa pendurado numa sombra, num lugar seco, pode ter certeza que uma semana você comendo, você vai sentir mais gosto de doçura. Então, o que eu quero mostrar com isso, como eu sou curioso? Talvez, isso que eu estou falando para os pesquisadores que talvez vão me ver, talvez, estou dando uma sugestão, se os pesquisadores de uva que já tentaram fazer uva passa e tiveram problema de custo, eu acho que com esse tule, nessas videiras que eles fazem ensaio, cobertas que não tomam chuva, eles vão conseguir desidratar esses cachos de uva no pé. Aí eu consegui sem querer. É o segundo para o terceiro ano, agora que eu estava de olho, que aconteceu isso 2 anos atrás. Eu vi alguns cachos que eu não colhi de propósito, e eu vi que ele desidratou, me chamou a atenção em 2014. No primeiro ensaio, como eu sou curioso, eu observo muitas plantas, eu analiso, e eu falei, ué, mas ela não apodreceu. Outras que estavam no tule e no tempo aberto, o cacho apodreceu. Não chegou a enxugar, porque tomou muita chuva. Os que estavam nas coberturas que eu tenho, eu reparei que o que estava no tempo fermentou, estragou. E o que estava embaixo do telhado semifosco, que não tomou chuva e está no tule, desidratou. Como o segundo ano para agora eu repeti a mesma coisa e vi que aconteceu igual, eu estou achando que pesquisadores do Brasil que queiram testar pequenos ensaios, este tule, em locais de plantação de uva que está coberto, que não toma chuva, eu acho que eles vão poder fazer algum tipo de uva passa com custo baixo, porque a uva já está desidratada. E esse cacho aí, ele estava maduro no ponto? Maduro? Quanto tempo faz que estava maduro? Essa uva Patrícia, ela já estava madura? Para colher ela, Mais ou menos dia 15 de fevereiro. É o tempo dela. Então ela já passou um mês e 5 dias. Você vê que o cacho não, presta atenção, não melou, não se desintegrou com tule. E mesmo nessa época de chuva. E com essa umidade do ar, embora não toma chuva em cima dela, porque está coberto, mas tem 90% de umidade ao redor dela. Nem assim mofou. Me chamou a atenção. Então talvez, como o Brasil não produz uva passa por problema de custeio, eu acho, quem sabe, pesquisador experiente, alguém faça esse trabalho, talvez consiga fazer alguma uva passa no Brasil, com algum produtor. Mais ainda, né? Mais ainda, pode ser que consiga, pode ser. Eu estou dando uma sugestão como um curioso, nada mais do que isso. Tá? Ô Sérgio, esquecendo essa parte aí da uva desidratada, você colocando esse saquinho, não há necessidade de fazer aquela cobertura que você falou que precisaria? É preciso para uva fina. Uva fina, como o Vitale, uva sem semente, no nosso clima, não suporta nenhuma umidade. Então, se você colocar o tule em uvas finas, deixar o cacho no tempo, no clima da Grande São Paulo, vai apodrecer o cacho, que eu já fiz esse ensaio comigo. Em videiras que está coberta com telha semifosca e com tule, tanto Vitália como uva Patrícia, como qualquer uva fina e uvas sem sementes, não apodreceu. Não estamos falando dessas uvas, estamos falando das uvas normais. Então, para que alguém entenda que está vendo na internet, o que é uva normal para você? A que você fala que é a uva cachorro vira-lá. Mas qual é a família dela? Uvas americanas. As americanas. Isso. Então, nesse caso de uva americana, que não apodrece com chuva,
as americanas não apodrecem com chuva, só o tule dá mais qualidade na uva. Então não há necessidade, como você falou, que eu De precisaria cobrir, fazer não. Uvas comuns não há necessidade de cobrir, Outra não. pergunta, quando você coloca o tule, normalmente a gente faz a ralhação dos grãos. Nem dos grãos, isso no mês de outubro para novembro. Exatamente. Raleou, o fim de outubro, começo de novembro, limpou o cacho, tirou mais grãos ao redor dela, pulveriza-se o cacho, no outro dia você já põe o tule. Porque ele já foi raleado, o cacho, e já foi pulverizado os grãos, para não ter nenhum tipo de fungo. Mas quando a gente faz a radiação, ela não é total. A gente faz Alguns por grãos. por períodos. Então, no Você última faz- ralhação, você faz uma ralhação fim de setembro, uma Porque pré-ralhação. colocando isso você não pode tirar mais. Não, quem falou? Você abre o saquinho, tira Não. e raleia. Eu faço isso. Eu tiro todos os meus saquinhos de uva de cacho especial, eu tiro em 5 segundos, limpo com a tesourinha, boto ele na mesma hora, fecho ele e parto para outro cacho. Então em outubro, Sérgio, então, colocar outubro mais ou menos? Quando o grão já está formado, antes da maturação, 40 dias antes da maturação. Aí o cacho fica intacto, não tem ataque de marimbondo, de traça, besouro, formiga, nem formiga entra aqui dentro. É quando a gente interessante. sente que ela vai madurar. É pré-maturação, é 30, 40 dias antes da maturação. Você está fazendo uma proteção no cacho no último mês antes da colheita. Então ele está intacto. Se você já fez uma pré-limpeza com a tesourinha, tirou 10 grãos mal formado, deixou o cacho mais livre, pulverizou, vai ensacar no outro dia, o cacho já foi tratado. Já foi raleado e já passou algum produto fungicida para o cacho não dar doença nenhuma. Então a gente nesse caso precisa ser um pouco mais radical na hora de tirar, né? Se necessário, mais radical no cacho. Sim. Depende do aspecto do cacho. Sim. Alguns raleia mais, tem cacho que você tira menos grão com a tesoura. Sim. Depende do que os teus olhos estão mostrando. Tá. Então, isso que eu vim mostrar hoje é muito importante, essa uva pré-seca. Então você vê, ela não está mumificada, ela não está mofada. Olha, eu vou fazer com a mão, olha. Eu estou quebrando ela, olha. Ela tem massa. Ela não está mofada, ela não está com mofo. É. Deu para perceber? É, eu- Tá vendo que os grãos não estão mumificados, estão secas, semi-desidratada. Eu achei isso muito interessante. Essa é a uva americana? Não, essa aqui é a Patrícia. Ó. Então, essa dica que eu estou dando para quem é novo é para entender que isto surgiu sem querer. E o saco, fizer- a gente arruma onde? Compra onde? Não, o Faz tule você como? compra esse material que não tem poliéster. Sabe que material é esse? Na máquina de lavar roupa, a mulherada não compra um saquinho, tem um zíper, vocês botam lá dentro roupa mais delicada para não estragar na máquina? Você sabe o que é? Aquele material é esse. É o material que vocês compram, que põe na máquina de lavar e fica batendo roupa dentro desse saquinho, para não estragar seda, sei lá o quê. É um poliéster que você compra, corta ele, você costura, põe o barbanquinho e puxa assim e fecha. Qualquer um pode fazer isso. Essas uvas americanas. Quer passar para lá? Passa lá para quem nunca viu, vocês verem na mão o que é isso. Essas uvas americanas, que não sofrem muito com a umidade nossa Não, e tal, não é mais sofre. fácil fazer isso aí então. Então, presta atenção. Para fazer isso aí, o quê? A uva passa? Para Não, cobrir, para deixar desidratar no pé. não. Uva americana tem muito caldo. Ah, Ela para desidratar não fica, não. Então tem alguns tipos de uva que é mais indicado para desidratar para fazer uva passa. Não é todo tipo de uva não. Tem uns 4, 5 tipos de variedades de uva. Isabel não tem tanto caldo. Isabel Não, e H tem, sem tem cheiro. caldo também, tem. Não serve. Tem que ser uma uva que tem o grão mais firme, Durinho. mas então que nem a Patrícia e outras mais, que é possível desidratar no pé. Porque a uva Patrícia é uma uva muito interessante, foi lançada pelo Instituto Agronômico nos anos 70, produz muito bem, cachos muito bonitos, um aroma muito bom. Eu, como mexo um pouco com uva, se essa uva Patrícia, que existe, ela é com semente, se ela fosse uma uva sem semente, do aspecto que ela é, dura muito no pé, ela não apodrece, ela não se estraga, dura muito tempo no pé após maturação.
Se ela fosse uma uva sem semente, a Patrícia, ia ser uma baita variedade de uva sem semente. Se a Patrícia fosse sem semente. Ia ser, aí muita gente podia ter uva sem semente que ia conseguir produzir. Se a Patrícia fosse uma variedade sem semente. A Benicata daí, que é de mesa carnuda? Benicata, você acha? Benitaca? É que é bem Não, carnuda. o Benitaca é mutação do Ovitaca. Não, para ser uva para desidratar, seria uma uva de menor porte, não tão grande. Não se consegue desidratar uva de grão muito grande. Tem uvas específicas para você fazer uva pasta. Então, Não é todo tipo de uva. É uva menor um pouco, mais firme. Menor e mais firme. Que não tenha muito caldo. Deu para entender? Desidrata melhor. Chega no ponto que você quer. Deu para entender? Os pesquisadores de uva do Brasil, eles sabem bem sobre isso. essa Patrícia, se ela fosse sem semente, ela é Se ela ideal fosse. para fazer uva passa? Seria também. De alta produção também, porque ela dá... Essa ficou sem querer. Você mastigou, você comeu? Tem uma semente, ela tem semente. E ela tem semente grande, inclusive, por natureza. Então, se essa uva Patrícia trabalhasse em cima dela, pesquisadores, e conseguisse fazer essa Patrícia, com essa característica dela, ficar sem semente, seria uma baita variedade de uva sem semente para o território brasileiro. Seria, do que eu conheço, seria uma grande coisa. E não é tão difícil de manejo não. Tá? Deu para entender?